Advogado e mestre doutor em tributação. Vamos lá, Eduardo. Olá, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, cumprimento os senadores presentes e acho que essa questão do cashback é um ponto bastante importante. Então, só lembrando, cumprimento também os demais membros da mesa, os demais panelistas que vão apresentar e já estão apresentando informações sobre esse importante assunto. A gente esteve envolvido numa pesquisa junto ao Banco Mundial no ano passado, sobre o impacto, né, do cashback e como que a gente pode, vamos dizer assim, trabalhar, né, a alíquota zero, a alíquota reduzida para alimentos em comparação com o cashback. Quais são os efeitos, né? E esse estudo a gente já apresentou anteriormente e eu quero pegar essa oportunidade para centrar em alguns conceitos, em alguns números básicos sobre o cashback, tá certo? E sobre o quanto se consome de alimentos, né? Seja as classes mais baixas quanto as classes mais altas. Então, colocando aqui uma apresentação bem rapidinho, que a gente tem um prazo sempre mais curto aqui. Vou colocando a apresentação. Então, começamos aqui, por favor, se puder. Isso, já estou vendo que está apresentando, a apresentação está aparecendo. Então, o que que a gente pega para trabalhar com esses dados aqui? Quais informações a gente procura utilizar? A gente vai pegar as informações da POF, Pesquisa de Orçamento Familiar, feita pelo IBGE, e a última disponível é de 2017 e 2018, né? E aqui a gente tem as faixas de rendas das famílias. A POF é a Pesquisa do Orçamento Familiar e ela diagnostica, né, ela pesquisa o quanto as famílias gastam em tudo, né, desde alimentação, passeios, automóveis, todo que é orçamento familiar e o quanto ela gasta por cada um dos itens, dividido por faixa de renda. Então, é uma pesquisa muito importante para a gente poder medir o impacto do cashback. A gente começa aqui dizendo quais são as faixas de renda que a pesquisa, uma das faixas de renda que a pesquisa escolhe. Então, começa de rendimentos mais baixos, né, de famílias com até R$ 2.635. Eu estou corrigindo o valor das faixas de 2018 para cá através do IPCA, e aí eu tenho uma população de 45 milhões aqui, e, por outro lado, aqueles que estão lá na ponta, né, são os mais ricos, né, que ganham mais de R$ 32 mil, equivalente a 5 milhões de habitantes. O total da população considerada aqui que a gente está falando é de 207 milhões de habitantes. A alimentação, o que que a gente colocou nessa última faixa aqui, essa última linha? Essa última linha está me dizendo o quanto que a cada grupo de famílias, né, encaixadas nessas faixas de renda, quanto eles estão gastando de alimento em relação ao total do consumo deles. Então, você olha aqui, nas classes mais baixas, você tem 18% do consumo concentrado em alimentos. Nas classes mais altas aqui, a gente tem 5% do consumo concentrado em alimentos. Então, lógico, isso é intuitivo, isso está demonstrado aqui. Um ponto importante que a gente precisa entender é que, ao contrário de, se você pega as outras POFs anteriores, você vê que a importância do alimento era maior do que hoje. Hoje a gente tem o consumo, mesmo das classes mais baixas, muitas vezes, o consumo, por exemplo, de compra de parcela de pagamento de motos ou mesmo bicicletas que eles usam para o trabalho, às vezes são mais importantes, por exemplo, do que o consumo de arroz e feijão. Só para vocês terem uma ideia que o perfil do consumo também é um pouco diferente hoje. E aí vamos a alguns números que eu tentei aqui para dimensionar essa questão do cashback. Considerando aqui uma população com renda mensal até 2.635, eu digo que eu tenho 21%, 22% da população. Agora, com uma renda mensal acima de 13 mil reais, tá? Familiar, eu tenho 12,13% da população. Qual é o gasto com alimentação? Agora, cuidado, esse número aqui
em relação ao total de gasto com alimentação. Então, as classes, até as pessoas, as famílias com renda até 2.635 são responsáveis por 14% do total de consumo de alimentação. Já as classes mais altas, né, de renda acima de 13 mil, gastam 23% do total. Então, só intuitivamente aqui, a gente já vê que quando eu dou um benefício fiscal, que a gente chama de gasto tributário, nesse sentido, eu estou dando 23 gasto tributário, um benefício, uma redução de alíquota, eu estou gastando 23% desse total com 12% da população de classe mais alta e 14% com a população, com 22% da população de classe mais baixa. Então, eu já estou dando dinheiro para menos pessoas que já estão estou dando mais dinheiro para a população de classe mais alta. Quando eu pego, por exemplo, gastos com carne de boi de primeira, você tem que apenas 9% do total gasto, né, vem dessas famílias com R$ 2.600 de rendimento máximo. Né? Então, quer dizer, a gente está falando aqui de 21%, 22% da população absorvendo 9% dos gastos do governo. Já as classes mais altas estão absorvendo 30% desse gasto. Quando eu falo gasto, uma vez que você não arrecada, a gente chama tecnicamente de gasto tributário. Então, ao dar esse benefício de alíquota zero para carne de primeira, por exemplo, eu estou dando 30% desse gasto para 12% da população mais rica e apenas 9% para a população de renda mais baixa. Então, esse é um ponto que a gente chama, esse é um típico produto, carne de segunda também é muito parecido. O que a gente vê? É um típico produto em que o cashback funcionaria muito melhor. Né? Então, esse é um ponto em que o cashback eu dou o dinheiro para quem precisa, que vai continuar podendo consumir produtos de qualquer tipo de carne, vai receber o dinheiro de volta, do que você pegar e simplesmente distribuir esse dinheiro de uma forma concentrada para aqueles que são mais ricos. Caso o exemplo do frango, poderia até se justificar uma alíquota reduzida ou uma alíquota zero. Por quê? Porque o frango tem uma boa parte do total do consumo realmente fica com as classes mais baixas e as classes mais altas consomem menos. Então aí você até pode fazer um balanço, né? Talvez carne de boi pode ir para alíquota zero, para o cashback, e carne de frango talvez para uma alíquota reduzida ou alíquota zero. Enfim, a gente cita aqui o efeito distributivo dessa reforma. Se eu for pegar uma alíquota padrão e aplicar para todos os produtos, as classes mais baixas vão pagar 2,2% do total arrecadado. E as classes mais altas vão pagar, os 10% mais ricos vão pagar 36,9%. Se eu adoto uma alíquota zero para a cesta básica, eu reduzo, sem dúvida, eu melhoro a posição das pessoas de classe mais baixa, certo? No entanto, melhor ainda é quando eu pego uma cesta básica reduzida e faço cashback. Aí a classe mais baixa realmente vai ficar com 1,2 apenas do total arrecadado, enquanto que as classes mais altas vão pagar mais, como deveria ser feito. E a gente tem uma outra observação entre a diferença da alíquota zero e o cashback. O cashback, ele devolve o dinheiro à população, então ela recebe esse dinheiro na conta dela, ela vê a redução da alíquota. No entanto, quando você tem uma redução de alíquota somente, pesquisas feitas na União Europeia, em vários outros países, nos últimos 10, 15 anos, têm fartamente demonstrado que a redução das alíquotas de IVA, de Imposto sobre Valor Adicionado, não são repassadas aos preços, ou são pouco repassadas aos preços, e muitas vezes alimentam os lucros das empresas, né, como também estão demonstrados, tal conclusão está demonstrada nessas pesquisas. Nesses dados. E é importante a gente entender que isso não é um julgamento moral aqui, não. É um mecanismo de mercado mesmo que acaba gerando essa conclusão. Então, o cashback tem a vantagem dupla. Ele atinge as pessoas que realmente precisam e, ao mesmo tempo, consegue efetivamente atingir. Ele é mais eficiente para reduzir preço, né, vamos falar assim, do que a alíquota zero. Porque a alíquota zero ou qualquer alíquota reduzida nem sempre é repassada aos preços. Então, basicamente, são esses os pontos que eu gostaria de colocar aqui nessa
apresentação aqui com vocês. Obrigado, Eduardo. Bem, passo a palavra imediatamente ao Marcos.